Bem, povo abençoado, este é o chamado ao arrependimento. Este é o chamado ao arrependimento. O Senhor está chamando as nações ao arrependimento, que vocês devem se apartar do pecado e receber Cristo Jesus como Senhor e Salvador, para que eles possam andar na salvação do Senhor. Porque o tempo acabou agora. Há muitos eventos acontecendo na Terra. Há uma guerra nuclear que está vindo, onde a Rússia vai atingir a França, a Rússia vai atacar a França, e então, em poucos segundos, uma outra bomba nuclear vai atingir o Reino Unido, e então outra vai atingir Washington. E vocês sabem que quando isso acontecer, então será uma contínua guerra nuclear, um ping-pong. Um atira, o outro atira, uma total destruição na terra. Então, o Senhor está encorajando vocês a começar a entesourar os seus tesouros no céu, os tesouros de justiça e santidade. E hoje, neste chamado para o arrependimento, eu quero também enfatizar os eventos que estão acontecendo em Israel. Lembre-se a profecia que foi o marco no ano de 2004, 2 de abril, quando eu fiquei, o Senhor me levou para ficar diante de Jeová Yahweh, diante do conselho do Senhor, diante do trono de Deus, Ele mesmo, Jeová Yahweh, meu amigo. E quando eu fiquei diante do seu trono, a tremenda glória cobriu o trono, mas Ele me fez saber que Ele estava prestando atenção particular na conversa que eu estava prestes a ter com João Batista, e então depois disso Ele enviou João Batista de dentro da glória e ele veio para falar comigo a respeito da gloriosa vinda do Messias. Então, esta é a declaração de toda a missão que nós temos. Quando João Batista disse, vá dizer aos quatro cantos da terra que o glorioso Cordeiro de Deus, que morreu pelo pecado do mundo, Ele está voltando, então vá preparar as nações. Então, esta é a declaração de comissionamento que foi lançada, e é por isso que nós trabalhamos. E agora eu posso dizer para vocês que a nossa equipe de transmissão que está trabalhando para o programa na KTN Home, eles têm trabalhado desde ontem às 9 horas neste tempo até agora, e eles estão ansiosos por trabalhar até mais tarde. Provavelmente quando eles terminarem de exportar vai ser 1 hora, ou talvez 1 ou 2, mas no tempo quando eles fizerem o upload da KTN vai ser 2 horas da tarde. Nós estamos falando a respeito de pessoas trabalhando provavelmente de 36 a 42 horas. O propósito disto é esta declaração de comissionamento: vá preparar as nações para a gloriosa vinda do Messias. Então, hoje, eu quero novamente voltar lá atrás, dar um passo atrás e olhar todo o cenário da terra como é. Porque o Senhor enviou enorme poder, enorme unção, aleijados estão sendo levantados. Nesta semana o Senhor usou seus servos para levantar 7 aleijados, um total de 7 aleijados. Nós temos Celeste Nakini, na mais deplorável forma de paralisia, cujas pernas são torcidas e agora ela está andando e nós estamos celebrando. Você tem Jackson Lempires de Transmara. Celeste Nakini está em Greater Nyando, e então você tem Transmara e muitos outros aleijados que andaram nesta semana. Lembre-se que na semana passada também foram 7 aleijados. E lembre-se novamente que por um decreto as estações mudaram, o céu foi comandado para abrir, a nuvem de Deus veio. Então, por que esta unção massiva? Se você sentar um pouco e olhar o cenário, porque o Senhor nos trouxe de volta para a terra para lidar com este assunto de avivamento,
arrependimento e restauração. Eu apenas queria começar em um lugar, lendo do livro de Isaías, capítulo 53, para nos trazer dentro do contexto, onde ele diz, Isaías 53, eu vou ler o capítulo inteiro, ele diz, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha beleza nem majestade que nos atraísse para ele, nada em sua aparência para que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Nós os tínhamos em baixa estima, em outras palavras. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si os nossos sofrimentos, contudo, nós o considerávamos castigado por Deus e atingido e ferido por Ele. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, Ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, ou seja, colocado sobre Ele. E pelas suas feridas fomos curados. Em outras palavras, ele foi ferido. Versículo 6 de Isaías 53, ele diz, e todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7 de Isaías 53, ele diz, ele foi oprimido e afligido. Contudo, ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro. E como uma ovelha diante dos seus tosqueadores fica calada, então ele não abriu a boca. Versículo 8, ele diz, com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Quem nesta geração protestou? Pois ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi punido. E vocês se lembram que nesta parte onde ele foi cortado da terra dos viventes, se você tiver uma chance de ler em Daniel capítulo 9, versículo 26, que nós já lemos, onde ele diz que ele virá para Jerusalém e ele será morto, ele será assassinado. E quando você calcula os dias, de acordo com a linha do tempo profético de Daniel, é a data exata. A data exata quando ele finalmente fez a entrada triunfal em Jerusalém. Quando ele foi para ser crucificado. Então ele disse, pela transgressão do meu povo, ele foi punido. Ele foi cortado da terra dos viventes. Versículo 9 de Isaías 53, ele diz, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos esteve em sua morte. Embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca, contudo foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Então ele continua dizendo, e embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa do pecado, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão.
Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, e ele levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes. Ele agora está falando a respeito do reino milenar, quando ele vier. E quando ele vier para Jerusalém, e ele diz: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Então ele está falando de transgressão. Eles estavam transgredindo a lei de Deus, transpondo a lei de Deus, pois ele carregou pecados de muitos e intercedeu pelos transgressores. É por isso que na cruz ele disse, esta é a intercessão que ele fez, quando ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, esta é a condição de Isaías 53. E em Isaías 53 aqui você vê que o Senhor está apresentando três atores principais. Três personagens principais nesta escritura que eu li inteira. O primeiro ator, o primeiro personagem neste Isaías 53 é Deus o Pai. Deus o Pai e a sua santidade, os requisitos de santidade de Deus Pai, vêm e aparecem muito claramente aqui. Então, Deus Pai vem como um dos personagens principais, um dos atores principais no livro de Isaías, capítulo 53. E se você olhar através deste capítulo que nós lemos muito cuidadosamente novamente, você vai descobrir que o outro ator é Cristo Jesus, o Messias, o Redentor. Há um Redentor apresentado aqui como personagem e ator principal. Este é o segundo ator de Isaías 53. O terceiro ator é o povo, agora é a humanidade. E o povo aqui, ele se refere, se você for através de toda a escritura que eu li, por exemplo, um deles diz que ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse, ao povo, para ele. Então, em referência ao terceiro personagem, ele se refere a nós, muitos. Ele usa nós, muitos, se referindo ao terceiro ator, que é a humanidade, que é o povo, que agora é a igreja. Então, falando de uma forma generalizada, de uma vista panorâmica, quando você olha com os olhos de águias, Isaías 53, você pega três personagens, três atores nesta escritura. O primeiro e o mais importante é Deus Pai, que é o centro, o ator central principal. Ele é o personagem central lá. Deus Pai e a santidade de Deus. Então, se a humanidade cai em pecado, Deus tenta trazê-los de volta para Ele por um plano redentor, um plano de redenção. Então, naquele plano de redenção, então ele apresenta o segundo ator, que é Cristo Jesus, o Messias, o Redentor. E então, no terceiro, então, ele se refere a ele como nós não o estimamos, ele não tinha nenhuma beleza para nos atrair para ele, muitos, ele justificou a muitos. Então, isso agora se refere ao terceiro ator, que é a humanidade, que são vocês sintonizados.
que é a igreja. Então, estes são os 3 atores nesta escritura. É daqui que eu quero começar. E quando olhamos estes 3 atores em Isaías 53, então você rapidamente entende que o ator principal é Deus Pai. Mas quando você passa pela escritura de Isaías 53 que eu li, então você vai ver algo mais lá. Você vai ver a condição dos 3 personagens. Além de identificar os 3 atores em Isaías 53, você também tem que ser capaz de levar para um segundo nível de examinação. E você vê a condição dos 3 atores demonstrados, muito bem ilustrados em Isaías 53. A condição dos 3 atores. A condição do primeiro personagem, o primeiro ator, que é Deus Pai. Ele é santo e separado do pecado. Esta é a primeira condição que você vê lá, onde a humanidade caiu em pecado, e ele é santo e separado. Então tem que haver agora uma ponte que para poder trazer vocês de volta para ele. Então a condição de Deus Pai como o ator e o personagem principal é muito bem manifestada em Isaías 53 como sendo santo, justo, glorioso e totalmente separado do pecado. Isto aparece muito claramente em Isaías 53. Então, a segunda condição que é ressaltada é a condição do Redentor, o mensageiro da aliança. Isaías 53 é muito grande, demonstrando e expondo. Isaías 53 é muito grande ao fazer uma manifestação pública da condição do Messias, a condição do Salvador. Toda a escritura está essencialmente descrevendo a condição do Salvador. E quando ele descreve a condição do Salvador, já desde o versículo 1, você vê Isaías 53. Ninguém creu na mensagem com a qual ele veio. A ninguém foi revelado o braço de Deus. Ele é o braço de Deus, mas não havia sido revelado para eles. Então, já desde o versículo 1, ele fala a respeito de rejeição. Ele diz, ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca, significando que há uma seca e o chão está rachado e nenhuma planta pode crescer. Há desolação e miséria. Então, repentinamente, você vê um broto muito tenro, saindo de dentro da terra. Então ele está dizendo que as hostilidades da terra o confrontaram. Então você vê a condição do Messias, bem aqui a condição do Salvador, em uma demonstração apropriada e pública da condição do Salvador. Este broto que saiu da terra seca fala a respeito da hostilidade que ele enfrentou. E ele diz que não havia nenhuma beleza que nos atraísse para ele. Esta é a condição do Salvador quando ele vem na sua missão redentora. Ele estava tão desfigurado que nem parecia mais um ser humano, de forma que não havia nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse para ele. Então, este nós está se referindo à humanidade que não é atraído para ele. Nós, muitos. Esse é o terceiro personagem. Mas aqui é muito grande ao descrever a condição do Salvador. Ele foi torturado. Nada na sua aparência nos fazia desejá-lo. A condição do Salvador está danificada. Ele sofreu, ele está afligido. Ele foi desprezado. Olha esta condição.
Ele sofreu rejeição e foi rejeitado pela humanidade. Um homem de dores familiarizado com a dor. Então Isaías vem tão vividamente claro da condição deplorável, a condição de aflição do Salvador. A condição do Salvador, o segundo personagem, é muito clara. Nós vimos que a condição do primeiro personagem, Deus Pai, é que ele é santo e separado do pecado. Então, se a humanidade caiu em pecado, vocês precisam de uma ponte, de um Salvador. Mas agora, olhar a condição do Salvador é inacreditável. Ele foi torturado, ele sofreu. Ele diz, como um de quem nós escondemos o rosto, desprezado. Nós não tínhamos nenhuma estima por ele. Ele tomou sobre si as nossas dores, ele levou os nossos sofrimentos, e nós o considerávamos ferido por Deus e afligido por ele, castigado por ele. Ele foi traspassado. Então Isaías 53 vem muito claro em uma ilustração pública da condição do Salvador, o segundo personagem nesta escritura. Ele foi esmagado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi ferido. Pelas suas feridas somos sarados. Então as feridas dele, novamente dando a narrativa da condição do Salvador. Ele diz, e todos nós como ovelhas nos desviamos. Então, aqui ele usa a palavra nós. Isto agora é uma referência a nós, a nossa própria, muitos. Então, isso agora se refere ao terceiro personagem. Mas no versículo 7, ele foi oprimido, afligido. A condição do Salvador está muito bem demonstrada em Isaías 53. Ele foi levado como cordeiro para o matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, ele fica calado, ele não abriu a boca. A condição do Salvador. Com julgamento opressivo ele foi levado. Entretanto, quem nesta geração protestou? Pois ele foi eliminado, cortado da terra dos viventes. A condição do Salvador é muito grande aqui, uma demonstração pública da condição do Salvador. Cortado da terra dos viventes pelas nossas transgressões, pela transgressão do meu povo, ele foi punido. Ele foi punido. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, entretanto esteve com ricos em sua morte, ou seja, a condição do Salvador está aqui. Ele morreu. Embora ele não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca, contudo foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. A condição do Salvador, o segundo personagem, o segundo autor, nesse Isaías 53. Então depois ele diz, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias. Então ele fala a respeito da sua ressurreição e a sua recompensa, quando agora o céu vai entronizá-lo e glorificá-lo, começando todo o caminho desde quando ele está sentado no trono, se você ler o livro de Daniel. Então, Daniel o vê vindo com as nuvens diante do ancião de dias, todo o caminho quando ele vem para a igreja no arrebatamento. Tudo isso são as recompensas. Todo o caminho até o reino milenar, quando ele agora está tendo o seu glorioso trono nesta terra. É disso que ele está falando aqui, a recompensa, a condição do Salvador, tanto nos seus sofrimentos como na sua recompensa, na sua glorificação e na sua exaltação. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Então agora você vê que ele saiu. Depois que ele sofreu, ele verá a luz da vida e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos. Então esta é a condição do Salvador. Portanto, lhe darei uma porção entre os grandes. Veja a condição do Salvador agora, depois que ele cumpriu a missão da redenção, redimindo o homem, e ele vai
vai dividir os despojos com os fortes. Ele agora está no trono, ele é vitorioso, ele derrotou o inimigo e agora ele o esmagou debaixo dos seus pés. Porque ele derramou a sua vida, a morte, a condição do Salvador. Ele foi contado entre os transgressores. Ele foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então, isso é muito sério. Nós vemos novamente que há 3 personagens que são bem iluminados e enfatizados nesta escritura de Isaías 53. O primeiro ator aqui é o próprio Deus Pai. O segundo ator é Cristo, o Salvador. E o terceiro ator é agora a igreja, é a humanidade, o ser humano. Agora, além de identificar os 3 atores e personagens, como eu disse, vocês agora são capazes de também identificar a condição de cada um dos 3 atores. E a condição de Deus Pai nesta escritura é de que Ele é santo e separado do pecado. E qualquer pessoa que quiser vir até Ele depois da queda, tem e precisa de um Salvador. Então, a condição santa de Deus Pai, glorioso e justo, e separado da corrupção deste mundo, é muito bem ilustrada nesta escritura. E então a condição do segundo ator, o Messias, o Salvador, é muito bem iluminada e enfatizada nesta escritura. Como ele sofreu aflição, foi rejeitado, desprezado, abusado, ferido, tudo julgado, ferido, atingido, até que ele vem e agora é recompensado. Agora, o terceiro e o mais importante no qual eu quero focar hoje é a condição da humanidade que está sendo demonstrada aqui. Que está sendo demonstrada e sendo exibida aqui. Novamente, povo abençoado, eu disse que o mais importante é agora o terceiro ator. O terceiro ator que causa tudo isto que acontece em Isaías 53. Faz tudo isto acontecer. Este é o povo, a condição do povo. E você vê muito claramente que povo lá é apresentado como nós, meu, muitos. Então, em todo Isaías 53, o Senhor se determina a ilustrar a condição do Salvador. Então, você vê muito claramente que, no paralelo, tudo que ele está dizendo a respeito da condição do Salvador, na verdade, é um retrato, um reflexo da condição da humanidade. Então, o que aparece muito poderosamente lá é que o Messias não tem pecado. E quando ele vem, então ele sofre todas estas aflições por causa da condição da humanidade. Então, o que quer que ele descreva a respeito do Messias, na verdade diz respeito ao povo, porque ele diz que eles se apartaram, eles se desviaram, eles estão em rebelião, eles são transgressores, entraram em transgressões, eles cometeram iniquidade, eles transgrediram a lei exata de Deus, eles são pecadores. E por causa disso, eles estão enfermos, há feridas físicas, eles estão em tristeza, há morte, eles sofrem dores, são afligidos, eles estão em sofrimento. Eles estão enfermos. Todas estas coisas vieram por causa do pecado. A condição do povo nesta tremenda profecia de Isaías.
E isso é muito chave para que vocês possam entender por que é que o Senhor nos enviou para chamar as nações ao arrependimento. Porque, se tivermos uma chance e explicar a Escritura em Isaías capítulo 1, em Isaías capítulo 1, ele diz o seguinte, Isaías capítulo 1, a partir do versículo 2, ele diz, ouçam-me, ó céus, escute, ó terra, o Senhor está chamando o céu e a terra para serem testemunha quando a humanidade cai. E ele diz, pois o Senhor falou, eu criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Então o Senhor diz que parte da condição da humanidade é rebelião. Parte da condição da humanidade que você vê sendo manifestada em Isaías 53 é a rebelião da humanidade, a condição humana, a rebelião da humanidade. E ele diz, versículo 3, o boi conhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ele está dizendo, eles se rebelaram contra Deus. Eu estou simplesmente expondo para vocês o que Deus está exibindo em Isaías 53, para que vocês possam compreender a condição caída do homem, que se infiltrou na igreja hoje. Esta é a razão pela qual o Senhor nos enviou com enorme poder para chamar as nações ao arrependimento, caso contrário, ele iria julgá-los. A condição da humanidade que você vê exposta aqui e ali é rebelião, eles abandonaram o Senhor, e entretanto, o boi e o jumento, eles conhecem o seu dono, eles prestam contas a eles. Então, versículo 4 diz, ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade. Então, eles são pecadores e eles acumularam culpa sobre si mesmos. Esta é a deplorável condição da humanidade sendo demonstrada quando você olha o terceiro personagem, o terceiro ator de Isaías 53. Então, a condição apresentada lá é desviaram-se, rebelião, transgressão. Eles transgrediram a lei de Deus, cometeram iniquidade, são pecadores, se apartaram de Deus, se desviaram, rebeldes, transgressores, cometeram iniquidade, transgrediram a lei de Deus, eles são pecaminosos e como consequência, como resultado, então eu leio Isaías 53:4 como resultado disto. Isaías capítulo 53, versículo 4, ele diz, certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e levou os nossos sofrimentos. Entretanto, nós o considerávamos castigado por Deus, atingido e afligido por Ele. Então, você pode ver que eles acumularam tristezas e dores devido ao pecado. Eles estão abatidos, eles têm dores, eles estão enfermos, eles estão afligidos por causa da rebelião e da iniquidade que conduz ao sofrimento. Esta é a mensagem que o Senhor está apresentando nesta Escritura, que quando você se aparta de Deus e se desvia do caminho que Ele determinou para nós, trazendo rebelião contra Ele, cometendo transgressões abertamente, cometendo iniquidade abertamente, transgredindo a lei exata de Deus, sendo abertamente pecadores e não arrependidos. Ele diz que isto traz consequências. Estas coisas são responsáveis pela condição humana que você vê hoje. Então, Isaías 53 também vem agora realmente para apresentar a condição do terceiro ator, a condição humana, a queda. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que todos vocês têm que ser sensíveis ao pecado. E nesta Escritura, ele vem claramente dizendo que a sensibilidade ao pecado, na verdade, é uma bênção, é um dom de Deus. Em Gênesis capítulo 2:7, nós vimos muito claramente que Ele soprou a sua vida. Deus soprou a sua vida na humanidade e é isso que fez com que a humanidade na criação se tornasse consciente do pecado, tendo consciência de pecado. Isso foi inserido nele. Então, todos devem saber o que é pecado e então evitá-lo.
Gênesis capítulo 3. Quero dizer, 2 versículo 7. Na criação, Deus inseriu esta sensibilidade ao pecado na sua consciência. E ele diz em Isaías 53, a respeito disso, eles violaram a lei de Deus e abusaram da honra de Deus e desrespeitaram a glória do Senhor. Eles transgrediram, a humanidade transgrediu o seu mandamento e eles cometeram pecado, entraram em revolta e rebelião. E isto é sério. Então, esta é a condição do homem, que ao longo do tempo tem intensificado e entrou na igreja. A razão pela qual o Senhor nos levou para falar com o mundo não nascido de novo e o mundo nascido de novo, de que o Messias está vindo. Agora eles mudaram seus caminhos. E nós nos lembramos muito bem a visão do sangue de Jesus, que o Senhor me mostrou e eu compartilhei com vocês durante o lockdown. E naquela visão o Senhor veio muito claramente que, apesar do povo ser transgressor, pecadores, rebeldes e em revolta, Deus se determina a procurar os seus filhos, como você vê em Isaías capítulo 1, como nós lemos. Ele diz, eu criei filhos, mas eles foram embora. Então ele começou uma jornada para ir e procurar os seus filhos. Isto você vê em Gênesis 3, 8 e 9 também. Adão, onde você está? Deus se determina a procurar os seus filhos. Então, na visão do sangue de Jesus, que eu compartilhei com vocês durante o lockdown, aquela visão está muito bem inserida e muito bem revelada em Isaías 53. É tudo a respeito do sangue de Jesus para a redenção. Então, o Senhor essencialmente está dizendo que o Deus Todo-Poderoso, em sua busca pelos seus filhos caídos, ele escolheu salvar o mundo, usando o Messias que iria sofrer pelos pecados de todas as pessoas. É isto que você vê em Isaías 53. Ao escolher procurar os seus filhos caídos, os seus filhos perdidos, aqueles que se desviaram, aqueles que estão em tristeza, dor, sofrendo. Esta é a condição demonstrada lá a respeito do terceiro ator, o povo. E ele diz, pecado e rebelião é o que causou isto. Quando você peca e se rebela contra Deus, você vai ser cheio de tristeza, dor e sofrimento. Mas Deus, na sua missão agora de redimir os seus filhos, ele escolhe salvar o mundo usando um glorioso Cordeiro, o Messias que viria e sofreria pelos pecados do povo. Isto não é impressionante? Que ele não escolheu um líder militar para vir com um pessoal armado com tanques e armas para esmagar o inimigo. Então, é este tipo de profecia que também agora é responsável, este tipo de avenida que Deus escolheu, que é responsável para que os tesouros escondidos de Deus, que algumas vezes o mundo não pode ver. Por quê? Porque este tipo de profecia, este tipo de forma de redenção é muito não convencional de acordo com os caminhos deste mundo. É muito chocante para o povo deste mundo, muito diferente dos caminhos deste mundo. Então, algumas vezes foi muito difícil para as pessoas lidarem em imaginar que vindo, um cordeiro vindo e sofrendo, um servo humilde, abusado, um servo sofredor, que na verdade seria aquele que iria derrotar o diabo. Isto também é responsável pela relutância, pela inércia em mudar algumas vezes, porque eles têm a sua própria versão do Salvador, do Redentor. Em outras palavras, eles estão dizendo que isto está muito longe da expectativa deles. Eles esperavam um governante militar, um rei poderoso de Davi para vir e para esmagar o inimigo. Então,
Os caminhos de Deus são totalmente diferentes e ele confunde o orgulho do homem, o orgulho deste mundo. Por quê? Porque a força do Messias, que você vê demonstrada em Isaías 53, até quando ele vem e compartilha a porção, os despojos com os grandes, quando ele agora é vitorioso no reino militar, na Nova Jerusalém, que está em Isaías 53. Esta força é triunfo do Messias. O Senhor demonstra muito bem Isaías 53 da seguinte forma: na humildade do Messias, na obediência, no sofrimento, na misericórdia, no sacrifício. Isto é totalmente diferente dos caminhos do homem. Então o Senhor, em Isaías 53, o Senhor está encorajando a terra, esta geração, para abraçar a humildade de Cristo, a obediência de Cristo até mesmo até a morte, o sofrimento de Cristo até a morte e a vida sacrificial. O Senhor está dizendo, o Messias está vindo, o arrebatamento está próximo. Ele prometeu na profecia de Daniel, os 499 anos, 499 anos, plano de Deus. Ele prometeu terminar, acabar com a transgressão, quando Deus porá um fim à rebelião de Israel contra o pecado. Então, você vê a dicotomia desta missão, que nós agora estamos na missão para vocês, mas Israel está aguardando também. E é por isso a manifestação deste enorme poder e unção é para trazê-los de volta daquele apartar-se de Deus, aquele desviar-se do Senhor, aquela rebelião e transgressão, o cometer da iniquidade descontroladamente, transgredindo a lei de Deus, pecaminosidade. O Senhor nos enviou nesta tremenda missão com uma mega e massiva unção para que nós possamos puxar a igreja, tirar a humanidade disso e voltá-los para Jesus, para que quando você vê a evidência do poder, comandando o céu para abrir, chamando Deus Pai, ele vem na sua nuvem, levantando aleijados à direita e à esquerda de Nairobi por um decreto, que isso tem que te espantar, e quando você ficar espantado, você agora tem que entender, este é Deus, isto tem que ser Deus, e voltar para o Senhor e se arrepender. Até mesmo a igreja apóstata, tudo isso é feito para enfatizar para vocês que os mensageiros prometidos na Bíblia chegaram para que você possa vir e receber a instrução. Sejam santos e justos e aguardem a vinda do Messias para que vocês finalmente entrem no reino de Deus. Muito obrigado, o Rei está vindo, vamos todos estar prontos. Aqueles que querem receber o Senhor, repitam depois de mim e digam: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo neste dia e eu me aparto de todo o pecado. E eu te recebo, meu Senhor Jesus, no meu coração, como meu Senhor e meu Salvador. Eu te peço, meu Senhor Jesus, para estabelecer a justiça no meu coração. E comande os meus passos para que eu possa ter zero tolerância ao pecado. Eu quero te honrar todos os dias da minha vida, Jesus. E eu entrego a minha vida totalmente e o meu coração totalmente a Ti hoje, no poderoso nome de Jesus. Eu nasci de novo, amém? Se você disse essa oração, eu te congratulo. Tenha certeza de que você seja batizado. Há um grande avivamento acontecendo na igreja, aqueles que se submetem a esta voz do Senhor globalmente. Nossas equipes acabaram de voltar da Nova Zelândia. Nova Zelândia está se preparando de uma forma massiva. Eles viram as maravilhas acontecendo deste lado e eles estão tão famintos e dizendo: quando estes servos do Senhor virão a nós e fazer isto aqui também? Neste final de semana nós temos uma grande conferência. A conferência está prestes a acontecer em Kakamega, onde o clero muito sênior e os arcebispos adjuntos, sêniores arcebispos adjuntos, os bispos presidentes, os supervisores, os pastores sêniores, há uma grande conferência que vai acontecer neste final de semana em Kakamega. Milhares e milhares de pastores e bispos e supervisores vão se reunir lá.
E é o reverendíssimo, o honrado, o arcebispo sênior, ele mesmo, juntamente com uma grande equipe, incluindo o supervisor-geral, Right Reverend Amos Wandeira, eles estarão presidindo aquela reunião. Há um grande avivamento acontecendo, o Messias está vindo. Obrigado.